Para analisar a questão de mudança de comportamento das pessoas, e aqui a gente não está falando só de consumidor, a gente está falando de consumidor, indivíduo, cidadão. Eu acho que é uma mudança, nunca a fronteira entre a gente como consumidor e cidadão foi tão vaga, né? Foi tão pouco clara, né? A gente usa um modelo fundamentado em ciência comportamental. Esse modelo ele parte de que o nosso comportamento, o nosso processo de decisão, ele é resultado de 5 estímulos que a gente tem. 2 desses estímulos são externos, que é o contexto social e o contexto físico. Eles são extrínsecos, eles não dependem da gente. A pandemia que a gente está vivendo, ela foi uma pandemia imposta. Quer dizer, não foi uma mudança de comportamento nossa, não foi em função de mudança de valores, ela foi imposta através desses contextos externos, desses contextos extrínsecos. Para a gente entender qual comportamento deve permanecer, o que a gente tem que imaginar é quais são os estímulos intrínsecos, que são os outros 3, a que eu me refiro nesse modelo, que vão permanecer, que vão ser alterados, quando estes contextos físicos, as limitações físicas impostas pela pandemia, forem eliminadas, né? Quando, ou seja, por exemplo, voltar à normalidade. Se a gente analisar esses 3 estímulos, eu queria pegar um a um e enriquecer com alguns dados de pesquisa para a gente tentar entender o que pode permanecer. O primeiro desses estímulos internos, intrínsecos, é benefícios racionais. Quer dizer, racionalmente, teve alguma coisa que, no meu comportamento que foi imposto, que faz sentido eu permanecer. E o que a gente viu, aqui eu vou citar o exemplo mais óbvio, talvez a ponta do iceberg mais visível, é a questão da onlineização, né, o processo de digitalização das nossas vidas. Muitas pessoas que nunca, ou que tinham resistência, ou que não estavam familiarizados com ferramentas online, foram obrigadas a fazer isso pela limitação de movimento, e a partir de que essa limitação de movimento é suprimida, quer dizer, ela é eliminada, esse comportamento vai permanecer se ele for vantajoso. Nesse caso, a gente já verifica uma porção de benefícios em termos de praticidade, sortimento, acesso e mesmo custo, que podem se transformar em benefício racional. Então, a gente tem fortes indícios de que esse processo de digitalização é um processo que vai permanecer. O outro estímulo intrínseco é emocional. Quer dizer, o quanto este novo comportamento que eu adotei, ele me faz sentir melhor, mais seguro e corrobora a minha identidade. Neste, eu queria levantar um exemplo, que é o exemplo do medo da doença, quer dizer, o medo físico, né, sanitário da crise de saúde. O Brasil, ele não só é particularmente atingido nos números de mortos e contaminados, já somos a 2ª maior nação em termos de impacto da doença, como também o brasileiro foi muito atingido pela falta de clareza e informação. Isso acabou dando para o brasileiro um enorme medo. O brasileiro, segundo os nossos dados, é quem mais tem, em todos os países que a gente pesquisou, e a gente faz esse tracking semana a semana, já há 17 semanas, em 16 países diferentes. O Brasil, de todos os países pesquisados, é quem mais apresenta, por exemplo, insegurança de deixar as crianças voltarem para a escola, só 15% das pessoas se sentem seguras disso, e quem mais apresenta insegurança de voltar para o trabalho. Apenas 1/3 da amostra, aproximadamente, apresenta segurança de voltar para o ambiente de trabalho. Isso claramente impacta o lado emocional, a segurança, né, das pessoas e, portanto, indicam comportamentos que devem permanecer. Aqui, portanto, do ponto de vista emocional, a gente deve ver uma jornada do consumidor e um comportamento das pessoas muito mais cuidadoso do que a gente gostaria que as pessoas se sentissem mais seguras. Então, esse, do ponto de vista emocional, também é um comportamento que certamente vai permanecer por muito tempo. A gente imagina aqui que, caso a vacina seja descoberta, implementada e massificada, isso pode ser um novo fator, mas a gente não está contando com isso. De qualquer maneira, o medo, durante a jornada, durante o comportamento das pessoas, certamente vai caracterizar a sua e vai direcionar a sua atitude. Por fim, o último dos estímulos que são intrínsecos, que podem ou não permanecer, é um que a gente chama de habilidade e competência, quer dizer, as condições que as pessoas têm de efetuar determinada tarefa. E aqui, o que a gente vê é um impacto muito forte da crise econômica resultante da pandemia. A crise econômica, e aqui a gente tem um número muito interessante, que 45% dos brasileiros não acredita que os empregos serão recuperados após a pandemia. Quer dizer, 45%, quase metade da população, vê com desesperança o retorno dos empregos. Isso, para o Brasil, que é um país que sempre demonstra muito mais otimismo do que os outros países, é um número muito forte. A gente aí está mais ou menos na média global nesse sentido. Isso deve direcionar, quando o fim do isolamento for de fato concretizado, deve direcionar um comportamento muito mais caracterizado pelo cuidado e pela racionalidade.
E, sem dúvida, a gente vai ver um processo de decisão muito mais consciente, muito mais cuidadoso. E ficou claro que podem acontecer situações como essa pandemia nas pessoas, totalmente imprevisíveis, e que de fato, bloqueiam qualquer tentativa de sair, de melhora de situação. Isso deve gerar um cuidado e um planejamento maior das famílias. Acho que é importantíssimo a gente também pensar que a gente está falando muito em média, né, em percentuais e tudo mais, mas fica claro que a gente vai ter que lidar com uma heterogeneidade de comportamento muito grande. Esse é um país hoje que não só vive uma polarização de opiniões e de ideias muito fortes, mas que também tem uma distribuição e uma diferença entre as pessoas, entre as famílias, enorme. Então, eu acho que a gente pode olhar isso de maneira generalizada, como a gente está tratando aqui, mas vai ser fundamental entender os indivíduos. Quer dizer, o olhar granular para as empresas passa a ser muito, muito importante, porque a gente tem uma diferença muito grande entre as regiões, diferença, inclusive, de incidência da doença, diferença de riqueza, diferença de acesso, diferença de possibilidades, e esse olhar mais granular vai passar a ser também muito importante a partir de agora.